Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, nesse livro que temos já quase 2 meses percorrido nele. E hoje vamos avançar em mais uma história, em mais um momento importante do povo de Deus. E vamos aprender com eles no passado, na certeza de que também é mensagem para nós nos dias de hoje. Josué capítulo de número 4, peço que você mantenha a sua atenção. Vou ler na Nova Almeida atualizada, mas você acompanha aí na sua versão. Preste bastante atenção aos detalhes desse texto na medida em que nós formos lendo. E depois que terminarmos, mantenha a sua Bíblia aberta, mantenha o seu foco e a sua atenção neste que é o momento mais importante do nosso culto, o momento em que o nosso Deus agora fala conosco. Diz assim Josué capítulo de número 4. Quando todo o povo tinha passado o Jordão, o Senhor falou com Josué dizendo: escolham 12 homens do meio do povo, um de cada tribo, e ordenem que tirem 12 pedras no meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados, e que levem essas pedras e as depositem no lugar em que vocês irão passar a noite. Então Josué chamou os 12 homens que havia escolhido dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passem adiante da arca do Senhor, seu Deus, até o meio do Jordão. Cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vocês. E, no futuro, quando seus filhos perguntarem: o que significam essas pedras para vocês? Respondam que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca passou, as águas do Jordão foram cortadas. Essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Os filhos de Israel fizeram como Josué havia ordenado, e levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. E levaram-nas consigo ao lugar onde passariam a noite, e as depositaram ali. Josué também levou 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde ficaram parados os pés dos sacerdotes, que levaram a arca da aliança. E essas pedras estão ali até o dia de hoje, porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo que o Senhor, por meio de Moisés, havia ordenado a Josué, que falasse ao povo, e o povo se apressou e passou. Quando todo o povo tinha passado, a arca do Senhor e os sacerdotes também passaram à vista de todo o povo. Passaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés armados, na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra, armados, passaram diante do Senhor para a batalha, as campinas de Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias de sua vida, como havia respeitado Moisés. O Senhor disse a Josué: ordene aos sacerdotes que estão levando a arca do testemunho que saiam do Jordão. Então Josué ordenou aos sacerdotes, dizendo: saiam do Jordão. Quando os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor saíram do meio do Jordão, e as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar, e corriam como antes, sobre todas as suas ribanceiras. O povo subiu do Jordão no dia 10 do primeiro mês, e acamparam em Gilgal, ao lado leste de Jericó. E foi em Gilgal que Josué levantou as 12 pedras que haviam tirado do Jordão. E Josué disse aos filhos de Israel: quando, no futuro, os filhos perguntarem a seus pais: o que significam essas pedras? Expliquem aos filhos de vocês, dizendo: Israel passou em seco esse Jordão, porque o Senhor, o seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado, como o Senhor, o seu Deus, fez com o Mar Vermelho, que ele secou diante de nós, até que tivéssemos passado. Para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor, seu Deus, todos os dias. Quando todos os reis dos amorreus, que habitavam deste lado do Jordão, a oeste, e todos os reis dos cananeus, que estavam junto ao mar, ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivessem passado, o coração deles se derreteu de medo, e ficaram desanimados por causa dos filhos de Israel. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos agora diante da Tua Palavra, cremos que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, e temos a certeza de que hoje o Senhor também nos faz olhar para o memorial das obras do Senhor, e saiamos daqui fortalecidos e vivificados. Te peço que o Teu Santo Espírito opere assim, para que a Sua Palavra seja pregada,
e o seu povo seja aqui fortalecido para seguir adiante, diante das batalhas e desafios que tem de enfrentar, principalmente em face à idolatria do nosso tempo. Nós oramos isso em nome de Jesus. Amém. Um dos diferenciais de nós, seres humanos, é o fato de que nós temos memória. Você provavelmente se lembra de muitas coisas que talvez, se você olhasse para um animalzinho, um cachorrinho, por exemplo, ou um gatinho, ele não vai ter a mesma memória que você teria. Nós, seres humanos, somos marcados, e uma das marcas da nossa identidade é justamente isso. Nós carregamos em nossa existência o fato de que nós nos lembramos de fatos e de acontecimentos, de pessoas e de situações com essas pessoas também. E existem várias coisas que nós fazemos para edificar as nossas memórias, desde treinos simples, como jogos da memória, para fortalecer a memória, mas também coisas mais firmes e marcantes, como certos memoriais. Quando você, por exemplo, quer lembrar de um fato marcante, geralmente a gente tenta registrar isso com uma foto, uma selfie, um momento que lembra aquele ajuntamento das pessoas. Ou então, quando um conhecido nosso, um familiar, um ente querido morre, nós deixamos alguma coisa que também nos faz lembrar dessa pessoa. Nós somos hábeis, pelo fato de sermos seres humanos, em construir coisas para nos recordarmos, para nos fazer lembrar de algum acontecimento ou de alguma coisa. Em especial, me lembrei, enquanto estava lendo esse texto e preparando o sermão, de como foi o começo do meu namoro com a Rebeca. A gente, ou praticamente ela, desenvolveu um hábito muito interessante. Ela começou a guardar em uma caixinha de recordações coisas simples de que marcaram o nosso relacionamento. Cartinhas, ingressos de cinema, locais diferentes que a gente foi, algumas flores que eu dei para ela. São marcas e momentos de recordação que foram construindo as memórias do nosso relacionamento juntos. Mas nem sempre a gente também guarda e desenvolve memórias de coisas boas. Pelo menos uma delas está na minha mesa. Um vidrinho com 2 pedrinhas pequenininhas, que foram marcadas por me deixar grandes dores no ano passado. Pedras que saíram dos meus rins ali. E eu fiz a questão de deixar ali na minha mesa para eu lembrar de uma seguinte questão: se você não beber água, isso aqui aparece de novo no seu rim. Um memorial, para a gente se lembrar também que nem sempre coisas boas acontecem na nossa vida e a gente precisa tomar alguns cuidados diante dessas situações. O fato é que nós fazemos memoriais e eles servem justamente para isso, para a gente olhar para um acontecimento, se lembrar dele e lembrar do ensinamento que a gente teve com esse acontecimento. O texto que nós lemos hoje fala justamente disso, de como nós construímos, ou como o povo de Deus precisou, e foi ordem da parte de Deus que ele construísse memoriais. Memoriais um tanto quanto estranhos, pedaços de rocha, pilhas de rocha um sobre o outro, mas que vão nos falar sobre como Deus deseja que o seu povo se lembre dele como um Deus poderoso e o Deus libertador de Israel. Hoje nós vamos ver e aprender que Deus nos ensina e ensina ao seu povo a se lembrar dele a todo instante, para que saibam que ele exaltou o seu ungido e para que saibam que todos os povos devem tremer diante dele. São essas 2 coisas que nós vamos aprender hoje. Mas para chegarmos até aqui, nós precisamos lembrar um pouquinho do que a gente já passou nessa série em Josué. Lembre que começamos com o comissionamento dele como líder do povo. O povo reconhece a liderança de Josué em seguida, e depois nós vemos Deus agindo por meio de Raabe, onde ela anuncia que o povo todo já estava apavorado com a chegada dos israelitas, com o avanço dos israelitas. E aqui, como temos visto, essa série vem com Josué, nós estamos aprendendo a responder às ações de Deus com obediência. Agirmos com obediência diante dos fatos que Deus faz diante de nós. E até aqui, todos esses atos preparatórios foram preparando o povo de Deus para a manifestação do que ele iria fazer, da sua ação em conceder a terra prometida. E agora, no capítulo 4, o primeiro ato já foi feito por Deus. Ele fez as águas do Jordão pararem de correr, segurou, represou elas, e o povo atravessou.
Nós vimos com isso que Deus então é um Deus que opera prodígios. Deus é quem faz isso para mostrar ao seu povo que é Ele quem dá direção. É Ele quem direciona o seu povo ao longo dessa jornada e dessa caminhada. É Ele quem motiva esse povo a seguir essa jornada. E ao mesmo tempo é Ele quem é poderoso o suficiente para prover o seu povo. De modo então que esse capítulo de número 3, o capítulo anterior ao texto em que nós lemos, ele quer se dedicar a contar sobre como Deus operou o milagre. Como Deus agiu para libertar o seu povo. Como Deus agiu poderosamente para fazer com que o primeiro obstáculo que impedia o povo de Israel de avançar adiante fosse vencido, fosse derrotado, que era o Rio Jordão. E agora no capítulo 4, nós vamos ver como Deus então faz uma ordem para o seu povo celebrar essa provisão dele, celebrar esse prodígio que ele realizou no meio deles. E aí, por mais que se você veio na semana passada, ou se você já leu o capítulo 3 e também leu o capítulo 4, parece que a gente está lendo o mesmo acontecimento várias vezes, e parece até repetitivo. O foco do autor aqui, ele é um tanto quanto diferente. Agora, no capítulo 4, a gente não tem como foco o milagre em si, a ação do milagre. O foco é vermos com riquezas de detalhes o que Deus está querendo mostrar para o seu povo e para todos nós que lemos o livro de Josué. Enquanto no capítulo 3 o foco era o livramento, agora no capítulo 4 o foco é a adoração. O foco nesse capítulo é como o povo de Deus precisa agir em adoração. Isso é muito interessante quando nós lemos as Escrituras, porque se você compara as riquezas de detalhes do capítulo 4 com as riquezas de detalhes do capítulo 3, o capítulo 3 vai dizer várias vezes como Deus preparou o seu povo, e aí em um último versículo diz, Deus então secou as águas e o povo passou com os pés secos. O foco no milagre era esse só. Mas agora no capítulo 4, a gente vai ver o tempo inteiro Deus dando uma ordem de pegar umas pedras, tirar essas pedras, Josué levanta a pedra, e o povo tem que se lembrar dessas pedras, para ensinar os seus filhos o que essas pedras estavam indicando. Por que todo esse desgaste aqui no autor em falar de pedras, monumentos, lembranças e memoriais? Porque com isso, a gente vai observar que as ações milagrosas de Deus, os livramentos de Deus, eles só são um meio para um grande fim. Eles só são um caminho para uma grande ação de Deus. De modo que, quando nós olhamos para essas instruções, nós vamos ver que para o povo de Deus agir de maneira plena, em resposta a Deus, o livramento é só o começo dessa jornada. O ponto principal pela qual Deus está fazendo todas essas ações é para que o seu povo o adore em meio a tantas nações idólatras, em meio a tantas nações que servem a deuses falsos, em meio a tantos povos que não servem ao Deus verdadeiro. O foco de Josué não é ver sobre como Deus faz milagres, mas como o povo de Deus responde com adoração, adorando ao seu Deus, fazendo tudo o que Ele manda fazer. De modo então que Ele vai fazer essas ordens, para que o povo edificasse esses memoriais, para que esse povo se lembrasse de que Deus esteve ali com Josué. Porque mais adiante eles vão enfrentar campanhas militares, vão partir para muros e muralhas gigantescas, vão lidar com povos sagazes e enganadores. Mas Josué era ali a liderança que Deus havia estabelecido no povo de Deus. E era esse nome que Deus iria fazer grande no meio da nação de Israel. Mas ao mesmo tempo era um recado. Porque quando o povo de Deus está adorando o Deus verdadeiro, ele não está simplesmente só dizendo que Deus é o Deus verdadeiro, mas ele está apontando para quem está lá fora, para as pessoas lá de Canaã, que só existe um Deus. A adoração pública, de certa forma, ela é um ato teológico, mas ela é um ato político também, em que você afirma que só tem um rei nesse mundo, só tem um governante verdadeiro nesse mundo, que é o nosso Deus,
o nosso Deus verdadeiro. É por isso que no final também esses memoriais vão mostrar e fazer o povo lembrar, mas os outros povos iriam olhar para aqueles memoriais e temeriam e tremeriam diante desse governante cósmico que é o nosso Deus. Por isso o capítulo 4 nos leva a refletir sobre como Deus exalta esse general que conduz o povo à libertação, mas como faz os outros povos observarem a sua grandeza. De modo que hoje nós também somos convocados a também construir memoriais. Mas não levantar pilhas de pedras aqui na frente da igreja. Mas em vermos a ação de Deus agindo sobre nós. E esse é o nosso tema nessa noite. Deus ordena a edificação de memoriais. O que esse texto nos ensina é basicamente isso. Deus está nos ensinando que Ele deseja que o seu povo se lembre dos seus feitos ao longo da história. Que o seu povo construa e edifique em suas memórias, em suas ações, cultos, que vão lembrar os seus poderosos feitos e que vão mostrar para as outras nações que não compensa ir contra esse Deus, que não vale a pena ir contra esse Deus. Esse é o nosso tema hoje. Deus ordena a edificação de memoriais. E a história de Josué, no capítulo 4, vai nos mostrar isso de duas maneiras. Deus ordena essa edificação, primeiro, para exaltar o seu escolhido, e depois para que os povos tremam ao seu nome. São essas duas coisas que nós vamos aprender hoje. Deus ordena a edificação de memoriais para exaltar o seu escolhido e para que os povos tremam o seu nome. Veja novamente aí os versículos de 1 a 14, fique com eles atentos aí, a gente não vai reler porque esse texto é um pouco grande, mas fique observando enquanto eu for falando a respeito disso. Veja como Deus ordena essa construção dos memoriais para exaltar o seu escolhido. O versículo de 1 a 3 mostra novamente, depois que o povo passa o Jordão, Deus dando outras ordens para Josué. E a ordem aqui é bem simples. Os 12 homens que a gente escolheu antes, lá no capítulo 3, agora eles vão ter uma tarefa. Vão pegar pedaços de pedra. E não pense que eram pedrinhas assim desse tamanho que a gente pega com a palma da mão, não. Era um pouquinho pesado, era para colocar no lombo. Era uma baita de uma pedra. Mas veja que interessante aqui com isso, com essas ordens de Deus. A primeira coisa que o texto está nos mostrando é que quem dá a direção para a construção desses memoriais é Josué? Não, é o próprio Deus. É Deus quem dá direcionamento para que o seu povo vá até o leito do Rio Jordão, tire ali as pedras, os 12 homens tirem essas pedras e comecem a fazer o que deveria ser feito. E por que 12 homens? Bom, isso é bem simples. Ao longo da Bíblia sempre vai representar a totalidade do povo de Israel. Cada um era de uma tribo, ou seja, um representante da tribo, tirando um pedaço desse memorial. E por que pedras? Por que Deus não mandou eles fazerem uma escultura de barro? Por que eles não fizeram uma grande obra artística? Por que eles só deveriam edificar pedras ali? Primeiro porque a pedra é um material o quê? Firme, rígido. E simboliza muito dessa permanência. A pedra é escolhida por isso. E era um indicativo também, de certa forma, de como o povo deveria se lembrar de que o seu Deus é o Deus que vai fazer logo adiante, depois de abrir rios, pedras caírem. As pedras do muro de Jericó. O memorial que vai ser levantado aqui é visto justamente como esse lembrete. O povo de Deus vai ter pedras sólidas para se lembrar dessas ações de Deus. O memorial aqui que é levantado é visto como esse lembrete de que o Senhor havia feito por meio ali da sua arca. Se você se lembra no capítulo 3, os sacerdotes entram com a arca da aliança ali, e é depois de entrarem dentro do Rio Jordão com a arca da aliança que o rio faz o quê? Para de correr. Ele é bloqueado em determinado momento. Então quando Deus ordenou ali, Ele queria com que o seu povo se lembrasse sempre do que Ele estava fazendo por eles. Por isso as pedras, por isso os 12 homens, por isso essas ordens. De certa forma, aqui trazendo já uma aplicação, a nossa adoração também funciona como um memorial. Quando você vem no culto, no domingo à noite na igreja, você não está vindo aqui só para receber uma palavra. Você não está vindo aqui só para receber uma coisa para te deixar o coração quentinho. Você está vindo porque é um ato de memorial seu. Você vem aqui hoje porque crê que Cristo Jesus
a pedra angular, morreu pelo seu povo, agiu em favor do seu povo. O seu culto aqui, ele é um memorial de que quem deve ser adorado todo o tempo é o seu Deus. E não é à toa que ele é no primeiro dia da semana. Porque é no primeiro dia da semana que nós dedicamos, o centro das nossas devoções é a adorar o Deus que opera sobre todas as coisas. E junto com isso, é necessário termos uma postura de obediência, que é o que nós vemos com Josué. Josué, no versículo 4 até o versículo 7, dá as ordens da mesma forma como Deus ordenou. E ele vai organizando o povo a edificar esse memorial. De maneira ali que o povo vai obedecendo aos direcionamentos também de Josué. E Josué que adiciona uma questão na sua fala. Ele mostra que essas pedras vão ser um sinal. Esse termo sinal na Bíblia ele é sempre muito importante. Porque sinais indicam alguma coisa. Por exemplo, a gente tem os sinaleiros na nossa cidade. Eles indicam se é para você avançar, se é para você parar, ou se é para você ficar atento, porque vai fechar. Eles dão alguma direção. Da mesma forma, os sinais, ele tinha uma função ativa no meio do povo, de modo que o povo deveria se lembrar o tempo inteiro dessas ações de Deus por eles. E a linguagem que Josué usa aqui é muito similar ao texto de Deuteronômio que a gente leu no capítulo 6. Os atos salvadores de Deus deveriam ser educativos, deveriam ensinar todas as gerações de Israel que quem colocou eles naquela terra foi o Deus Todo-Poderoso. Quando o povo ali obedece, tira ali as pedras do leito do rio e começam a edificar aquele memorial que vai ser mais edificado mais adiante, é porque o povo de Deus deveria sempre fazer parte dos seus ensinamentos, mostrar aos seus filhos quem é o Deus pela qual eles servem. De certa forma aqui, isso é resumidamente demonstrado com o tema da aliança. A presença dessa arca, como o tempo inteiro Josué fala, olha, a arca foi ali e por isso o rio cessou, por isso o rio secou e a gente pôde atravessar. Ela mostra justamente que essa recordação não deve ser vista só como um milagre, Deus me curou, Deus agiu em meu favor. Ela precisa ser lembrada como um prodígio de libertação de Deus. Como Deus está agindo sempre em favor do seu povo, como Deus está fazendo para tirar o seu povo da escravidão da terra do Egito e levar para a terra do descanso, a terra prometida. O propósito então de erguer aquelas pedras é para que justamente isso fosse lembrado ao longo do tempo de como Deus, por meio da ação da sua arca e pela liderança de Josué, libertou o seu povo dali. Isso traz um ensinamento muito claro a nós. Nós como igreja precisamos repensar mais como nós estamos ensinando às nossas próximas gerações. Muitas vezes a gente está fazendo um papel um tanto quanto inverso disso. A gente está deixando as nossas gerações nos ensinarem sobre Deus. O que é isso que eu quero dizer com isso? Não é pelo fato de terem um pastor jovem, não é isso que eu quero dizer. Mas é como muitas vezes a gente não ensinou aos nossos filhos a respeito do que Deus fez por nós. E aí quando eles crescem achando que isso era só um conto de fada que eles aprenderam ao longo da infância. Muitas vezes a gente não inculca a palavra de Deus nos nossos filhos. A gente fala assim, não, se ele gostar eu levo ele para a igreja hoje. Se der, ele teve uma semana difícil na escola. Ele teve uma semana complicada nos seus relacionamentos. Se der, ele vai lá na igreja, pastor. Bom, se der, ele vai ter a palavra do Senhor na cabeça também. Veja que uma coisa muito importante nossa, eu disse aqui que o culto ele é um memorial, as nossas crianças e os nossos jovens, eles não são uma parte disso. Eles são presença nisso. É interessante, eu gosto muito quando eu ouço uma criança dizendo assim na hora da ceia, quando eu pergunto, faltou alguém receber o cálice? Ela fala, eu. Aí a gente fala, calma, mais para frente, você vai entender por quê.
É a mesma coisa. Imagina lá o pai andando com a criança lá no meio da terra de Canaã, ele olha para aquele monte de pedras e fala: pai, que pedras são essas? O pai deveria ter alegria em dizer: filho, foi quando eu e sua mãe atravessamos o rio Jordão, porque Deus parou as águas. E ali ele poderia contar toda a história do que Deus fez pelo seu povo e como Deus tem agido em cuidado. Só que nós vamos contar sobre Jesus. Jesus morreu. Não, a gente pode aceitar Jesus, ele aceita a gente como está tudo certo. Se a gente no máximo ora, está tudo bem. Não é assim que o povo de Deus vive. É por isso que então o povo vai executar as ordens de Josué ali. Literalmente, a palavra aqui é que o povo foi dormir com um travesseiro de pedra. Os que tiraram a terra, levaram ela lá para sua barraca, a pedra, levaram lá para sua barraca, e a expressão hebraica é essa, ela fez a pedra dormir. De certa forma, o autor já está brincando com umas coisas aqui interessantes, que é o tema do descanso. Essa pedra lembraria e descansaria ali junto com eles, porque mostra como Deus estava dando descanso. Quando todas elas forem empilhadas e for feito o memorial, o povo de Deus iria ver como Deus agiu e deu descanso para eles. E Josué ainda faz uma outra pilha nesse período aqui do versículo de 8 a 10. Se você observou bem, são duas pilhas de pedras. Uma que ele tira, manda os líderes das tribos tirarem, os escolhidos das tribos tirarem, e uma que ele mesmo edifica no meio do rio. É interessante porque Josué faz isso. O Rio Jordão era um rio bem sazonal. Na época de cheias ele transbordava, era bastante caudaloso. Mas nas épocas de seca, ele ficava bem perene, bem fraco. Então, aquelas pedras nas épocas de seca lembrariam da ação de Deus em favor do seu povo. Francis Schaeffer, quando comenta sobre esse livro, ele conta como lá em Genebra, que era o lugar onde ele morou por um tempo, um rio que passa lá, tinha uma pedra muito interessante também, no meio do rio. Só que lá tinha os seguintes dizerem: quando você vir essa pedra, chore. E por que tinha essa pedra com esse escrito? Porque quando você conseguisse ver essa pedra, o rio estava vazio. Significava que o país estava passando por seca. Era problema para o povo. Quando você olhar para essa pedra, chore. Só que olha como com o povo de Deus ele vive às vezes umas lógicas meio inversas. Quando era tempo de seca, Josué deixou aquele monumento ali para que o povo de Israel olhasse para aquelas pedras e quando ele conseguisse ver aquelas pedras no rio vazio, eles rissem. Porque eles iam lembrar do que Deus fez por eles. Isso é muito interessante. Muitas vezes nos nossos momentos de dificuldade, a gente precisa dos memoriais que falam a respeito de Deus. A gente precisa se lembrar do que Deus fez por nós. Nos períodos das nossas secas, a gente precisa se lembrar de como Deus agiu em nosso favor. Os períodos em que as coisas não andam bem. E sabe qual que é a melhor lembrança que você pode ter? O culto. Geralmente a gente ouve, muitas vezes quando vai visitar uns crentes, fala: nossa, pastor, não estava bem, não estava num dia muito legal. A vontade que às vezes dá de falar é: que pena, meu irmão, que você perdeu o seu maior consolo e o seu maior ânimo. Porque quando você vem aqui, você não está só simplesmente assistindo um culto, mas você está participando de um memorial que te lembra, a primeira coisa desse ato do culto, é sobre como você foi chamado por Deus para adorar um Deus que é poderoso, que fez feitos e prodígios, que agiu sobre a sua vida. Depois você reconhece que sempre você vai estar numa condição de devedor diante desse Deus. Por isso você precisa confessar seus pecados. Você está sempre em dívida. Mas Ele graciosamente te perdoa, Ele te absolve dos seus pecados por causa da obra de Cristo. E é o tempo inteiro o culto mostrando como Cristo precisa ser a nossa força, o nosso escudo, o nosso galardão. O nosso culto é esse chamado para que você se lembre disso. Isso também tem função pedagógica. Só que o que a gente faz? Tira os nossos filhos, não vem com frequência,
não participa. E aí depois a gente quer estar firme na fé quando a seca vem. Só que aí quando a seca vem, você olha para a pedra e o que você faz? Chora, entra em desespero. Mas é na tristeza e na dor que você vai se lembrar que Deus operou o maior prodígio de todos sobre a sua vida, por meio do seu servo ungido, Jesus Cristo, o seu Filho unigênito. Ele pagou todas as suas dívidas diante de Deus, Ele age em seu favor, Ele cuida da sua igreja, e você só relembra disso quando você vem junto com o povo de Deus lembrar disso. Que Cristo é o seu Senhor, que Cristo é aquele que te sustenta. É por isso que então, depois de ter narrado todas essas instruções sobre a construção desse memorial aqui, o livro passa a nos mostrar como foi o final da travessia. Aqui tem a primeira narração, ou a segunda, considerando que já teve no capítulo 3, mas a primeira dentro do capítulo 4, mostrando o final da travessia. E de uma certa maneira, ao fazer isso, mostrar essa finalização da travessia nos versículos 11 a 14, eles estão narrando a partir de duas óticas, os autores ou o autor de Josué. A partir da ótica da promessa cumprida e da obediência das ordens. Se você vê logo em diante, no versículo 12, quem que passa? 2,5 tribos de Israel. As duas tribos, a de Manassés e as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. Lembra lá no capítulo 1, quando Josué deu ordens? Aqui se cumpre. O povo obedeceu, cumpriu suas promessas. É nesse relato aqui, então, que destaca-se como o povo obedeceu ao seu Deus. E agora eles estavam na campina de Jericó, como termina o versículo 13. Eles estão já no seu destino final. Que é de terra e de descanso. Outra promessa. Deus dando a terra a eles. Mas o maior foco de tudo isso aqui é o versículo 14. E é por isso que o ponto todo se dedica em nos mostrar que Deus edificou memoriais para a exaltação do seu ungido, ou do seu escolhido, melhor dizendo. Porque toda a conclusão do que foi narrado anteriormente tem como objetivo o que diz o versículo 14. Veja aí na sua Bíblia, vamos ler. Naquele dia, o Senhor engrandeceu Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias de sua vida, como haviam respeitado Moisés. Depois de todos esses feitos, a narrativa nos mostra, o texto nos mostra, que o objetivo disso era que acontecesse com Josué a mesma coisa que aconteceu com Moisés, o reconhecimento do seu papel de líder do povo, de condutor do povo. De modo que, quando ele vai usar essa expressão, passou a respeitar, nada mais é do que a temer, reconhecer essa liderança e temer a liderança de Josué, como eles fizeram com Moisés. Agora Josué é o novo Moisés, de modo que quando Moisés atravessou o Mar Vermelho, isso também aconteceu. Se você voltar em Êxodo 14, 31, quase que as mesmas expressões aparecem. Depois de ter cruzado o Mar Vermelho, o povo temeu a Moisés. Até então, se você olha anteriormente, o povo meio que questiona a liderança de Moisés. Mas depois disso, eles entendem. Deus estabeleceu esse homem para ser o nosso libertador e o nosso legislador. É Ele quem nos conduziu para a chegada da terra prometida. E agora com Josué, também se encontra na mesma situação. Os mesmos feitos de Deus foram repassados, só que agora com novas demonstrações. Porque enquanto Josué vai conduzir o povo para uma conquista, Moisés estava conduzindo o povo diante de uma libertação. Com isso, Deus desejava que o povo olhasse para os seus escolhidos e temessem e respeitassem. Sabe por quê? Porque, de certa maneira, Josué, ele é um tipo de Cristo. Josué aponta para Jesus Cristo, o seu papel que ele tem de também nos fazer levar a nossa terra prometida, a nova Jerusalém, a vida eterna com Deus. Josué mostra, de maneira ainda imperfeita e incompleta, como Jesus vai ser também o grande conquistador
da nossa terra prometida. O grande guerreiro, como a gente canta, o nosso general. Enquanto Moisés também agiria como libertador e legislador. E ao executar esses memoriais, era para que se lembrassem que Deus usou um escolhido para realizar essa tarefa. Um escolhido que os faria descansar ao ver a obra de Deus. De modo que então, quando olhamos para esse memorial, ou eles olhassem para esse memorial, eles deveriam olhar também para além de Josué e para além de Moisés, e para além do pedaço de terra que eles estavam tendo ali. Eles estavam olhando para o verdadeiro ungido de Deus, o Messias prometido, Jesus Cristo. Todos esses feitos marcavam isso. De modo que também Jesus Cristo é quem nos conduz à genuína adoração. Adoração que agrada ao Pai, como Ele ensinou a mulher samaritana. Se você se lembra da história, quando ela questiona, a gente vai adorar nesse monte ou lá no templo em Jerusalém? Jesus responde, nem lá nem aqui. Mas chegará o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E Jesus é esse guia, esse líder, o nosso Josué, que nos faz adorar verdadeiramente a Deus. Era do agrado do Pai que o seu escolhido, portanto, fosse exaltado, que o verdadeiro Messias, libertador, guerreiro, legislador e conquistador, reunisse todos esses aspectos em uma figura só, para que a gente visse a ação de Deus por meio dele. O foco do texto passa a ser esse, de modo que Josué é exaltado como um cumprimento da promessa de Deus, farei o seu nome grande. Mas não para que todo mundo vai falar assim, olha que o Josué, não toque nele não, porque ele é ungido do Senhor. Mas é para que as pessoas vissem como sempre Deus vai eleger pessoas para representar o seu Filho Jesus Cristo. De modo que quando a gente pergunta o que significa isso para nós, é que nós devemos lembrar que quem é o nosso verdadeiro memorial é a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o escolhido do Pai para ser exaltado. Ele foi engrandecido, mesmo sendo pendurado no madeiro, sendo feito maldito, para nos resgatar da maldição e da escravidão do pecado. Ele foi exaltado quando ele foi levado aos céus. A própria Bíblia diz que ele também é uma pedra, a pedra angular na qual nossa igreja é sustentada, na qual essa igreja foi edificada. De modo que também é Ele que reúne não só 12, mas 24 anciões à sua volta, para verem que Ele é o único que é capaz de abrir o livro, como diz em Apocalipse. Tudo isso para nos mostrar que o nosso general é Cristo, o escolhido de Deus, para a nossa libertação e para o nosso descanso, para que Ele fosse exaltado e adorado. É por isso que Cristo é o nosso centro de toda a nossa adoração. O nosso culto ele é esse memorial que a gente deve erguer para que o nome de Cristo seja exaltado. Quando você cantou aqui as canções, dizendo é o teu povo aqui presente, dizendo que você precisa dele, cantando que Ele é o Deus dos antigos, como a gente começou cantando, tudo isso é você afirmando que você não encontra nenhuma outra liderança suficiente, a não ser a liderança de Cristo. O nome de Cristo, Ele deve ser exaltado. Por isso, domingo é dia de celebração, é dia de olhar para a pedra, e não dizer chore, mas ria, se alegre, celebre, porque o seu Senhor venceu a morte. Venceu a morte. Culto não é para que a gente venha aqui para voltar mais derrotado para casa, pelo contrário, é para você olhar para a esperança que te move. Sabendo que Jesus Cristo venceu perfeitamente, de maneira mais obediente que o próprio Josué, de modo que o seu nome também significa isso. Yahvé salva, Josué em hebraico, Jesus em grego. O mesmo significado. Ele é o nosso memorial. Ele é aquele quem nós devemos dedicar a nossa memória. E a pergunta que você precisa fazer hoje, nessa noite, é: Cristo
é exaltado em sua memória? Cristo é exaltado no seu dia a dia? Cristo ocupa esse lugar em que você pode olhar para Ele e falar assim: eu sou novo por causa dEle. Eu sou diferente por causa dEle. Cristo é esse Senhor na qual você olha e tem alegria pelos atos que Ele realizou por você? Deus deseja que nós construímos esses memoriais para que a gente exalte o nome do seu escolhido, Jesus Cristo. Mas além disso também Deus ordena a construção de memórias para que os povos tremam o seu nome. Isso a gente vê dos versículos 15 a 5. E aqui depois do versículo 14 ter narrado esse foco da conquista da terra, agora passa novamente a voltar para a saída do rio. Só que o foco agora não é mais no cumprimento da promessa, mas na conquista. Se você olhar os termos aqui, agora não vai ser usado mais saiam do rio, mas levante-se, subam. Uma expressão mais militarizada. Subam, vão adiante. Saiam desse leito e subam adiante. Com isso aqui já está meio que nos indicando que as ações de Deus é para que as outras nações começassem a temer mesmo. E aqui começa uma mudança de foco em toda a narrativa do livro de Josué. Anteriormente, até esse momento, o foco era no povo fora da terra. Agora o foco passa a ser dentro da terra. De modo que a gente vai começar a saber mais sobre como os povos estavam fazendo, ou se sentindo diante do que Deus estava fazendo, e vendo o que o próprio povo iria fazer. E aqui, de uma maneira muito semelhante, muito interessante também, nos versículos 15 a 18, a Arca da Aliança ela recebe um outro nome. Qual que é o nome que ela recebe aí? Veja aí na sua Bíblia. Ela recebe o nome de Arca do Testemunho. Por quê? Quando a gente olha para esse termo, testemunho, ele significa um sinal, um lembrete. E a arca continha esse sinal e esse lembrete. Ela tinha os termos da aliança, as 2 tábuas da lei. A gente falou isso na semana passada. E de certa forma, a aliança de Deus com o seu povo, ele é um grande testemunho do que Ele está fazendo no mundo. E a arca então simbolizava esse testemunho do que Deus estava fazendo, o avanço dele em direção à terra. De modo que quando o povo estrangeiro visse essa arca, era um testemunho para ele de que vai dar errado. E Yahvé está vindo. O Senhor Todo-Poderoso está avançando. Deus está seguindo adiante. A coisa não vai ficar boa. De modo que também essa arca dava o testemunho de como Deus vai fazer novamente o rio voltar. É quando ela sai do rio com os sacerdotes ali, que o que acontece com o rio? Mal ele saindo, o rio volta ao normal. Volta a correr normalmente. De modo que então ele quer nos mostrar esse desempenho do poder de Deus. Agora para nós. E isso precisava ser lembrado. Então que novamente as mesmas instruções aparecem aqui agora sendo executadas. De 19 a 24. Agora o autor se dedica a mostrar como o povo fez, o que o povo fez com aquelas pedras que eles tiraram. Eles começam a edificar um memorial. E o primeiro detalhe que ele nos dá é quanto ao tempo disso. O tempo disso é no primeiro mês, não janeiro nosso, mas o primeiro mês do povo de Israel. O que se celebrava no primeiro mês do povo de Israel? Quem lembra? Não é o Natal, a Páscoa. A Páscoa era celebrada no primeiro mês. E nesse dia, o 10º dia, que é quando o povo vai fazer o memorial, era o dia em que eles escolhiam o Cordeiro Pascal. E na escolha desse Cordeiro Pascal, eles se lembrariam de como Deus os livrou por meio do sangue que marcava as portas ali. O seu poder providencial sobre eles. E o fato de ter isso acontecido nesses mesmos momentos, quer nos mostrar como a conexão com a libertação do Êxodo ela é ainda maior. Só que agora mostrando como Deus está progredindo a sua ação no meio do seu povo. Deus agora não está libertando. Deus agora está fazendo um memorial para que eles se lembrem de o que Ele está concedendo a esse povo.
O que ele está garantindo para esse povo. Sua revelação ela vai se tornando mais clara e mais abrangente para o seu povo ali. Ela vai tendo um crescimento. E a localização também, ela passa a ser interessante para o resto da história do povo de Israel. Em Gilgal, depois de ter sido edificadas essas 12 pedras ali, ela vai ser um grande centro de adoração de Israel. No Antigo Testamento, quase que inteiro, você vai ver Gilgal como um grande ponto de o povo se lembrar e adorar a Deus. Só que quando você chega mais adiante, a gente vai ver que o povo de Israel não conseguiu permanecer muito firme ali não. Mas veja que o ponto central da fala de Josué nisso tudo é: as pedras devem servir para instruir as gerações futuras. Só que aqui ele quer dar uma nova dimensão dessa instrução. Não só para que a gente veja que Deus é poderoso, não só para que as crianças, os jovens, os novos vejam a ação de Deus, mas é para que as novas gerações se lembrem de quem que colocou eles naquela terra. Você só está aqui nessa terra, meu filho, minha filha, meu neto, porque Yahvé, Deus Todo-Poderoso, nos colocou aqui. Foi Ele quem nos colocou. E era um recado para os filhos de Israel. Está vendo essas pedras? Elas nos lembram quem é o nosso Deus. Está vendo as outras nações? Eles também têm os deuses deles. Se você for para lá, você está dando as costas para isso aqui. Se você seguir adiante nesse caminho, você vai seguir com o seu Deus, o Deus da nossa aliança, o Deus que cuidou de nós. Mas se você se entregar e se profanar com outros ídolos, servir a outros deuses, se misturar com a idolatria dos cananeus, a coisa vai dar errada. Você está virando as costas para o Deus Todo-Poderoso. Um Deus que realmente é vivo. Um Deus que realmente age. De modo que também Josué acrescenta outra coisa nessa fala dele. Essas pedras vão servir para que os outros povos vejam o que poderoso? A mão de Deus. A mão poderosa do Deus Todo-Poderoso. Quando eles vissem aquelas pedras erguidas, eles deveriam dizer: esse Deus é diferente. E Ele é diferente porque Ele realmente existe. Ele é um Deus vivo, com poder real sobre o mundo, que não se deixa manipular por nós, seres humanos. Os outros povos, vendo aqueles memoriais, saberiam que ali há um Deus verdadeiro. E assim como a arca era esse sinal de testemunho, aquelas pedras tinham um sinal de demonstrar o poder de Deus, em que tanto israelitas quanto cananeus deveriam temer. Ambos deveriam temer. E se no primeiro momento a gente falou que o propósito desse capítulo é falar sobre adoração, aqui também Deus está falando sobre o que nós não devemos adorar. E é muito interessante. O livro de Josué não está falando sobre como a gente precisa marchar, gritar, batalhar, arrumar a espada na cabeça dos ímpios. O livro de Josué está falando que a nossa batalha é contra algo um tanto quanto mais invisível, que é a malignidade, a idolatria, especificamente. As pedras, Deus faria por meio daqueles gritos ruírem, mas a contaminação idólatra, Israel deveria ter essa atenção, porque toda vez que Israel é contaminado com a idolatria, eles vão perecer. O maior adversário de Israel não era o grande poderio militar de Jericó, os armamentos e a força daquele povo. O maior adversário era eles se prostituírem com falsos deuses, se entregarem à falsa adoração de deuses que não são verdadeiros. De modo que a mensagem é a mesma coisa para cananeus e israelitas: não sirvam a outro Deus. Só que os cananeus, claro, o que a gente observa aqui é que o tempo deles se esgotou. Eles não vão se submeter e por isso vão ser julgados. Mas Israel também deveria saber. Você está vendo o Deus poderoso que fez abrir o Rio Jordão? Cuidado. Ele pode se virar contra você. Tanto é que isso acontece.
Oséias 9:15 e Amós 4:4 e 5:5 nos mostra que Gilgal, que era um grande centro de adoração, para lembrar do poder de Deus, ela se torna um centro de adoração idólatra e profanada pelo povo de Israel. O povo de Israel se contamina com a idolatria, mesmo tendo memórias do que Deus fez por eles. Porque essa é a nossa inclinação do nosso coração. Se Deus não agir em nosso favor, não é só Israel, sou eu e você. Somos nós que podemos também nos deixar entregar pela idolatria do nosso tempo. E ela não tem formas, muitas vezes, esculturais. Nem sempre vão ter grandes templos. Mas elas vão ter outras formas, te escravizando, te impedindo de vir ao culto. Não, pastor, eu estava trabalhando. Eu tenho que trabalhar. Tem que trabalhar. Mas tem um dia para descansar. Não, eu tenho que fazer com que meus filhos sejam melhores do que eu profissionalmente. Eles precisam estudar, se empenhar, se tornarem isso na profissão. Vão ganhar o mundo, mas vão perder a alma. Podem até ser boas pessoas, e provavelmente serão, no sentido de serem educadas, gentis, amorosas, mas não vão ser verdadeiramente servas de Deus. E às vezes a gente está trocando o verdadeiro cordeiro pascal, o nosso alimento sólido, por pratos de lentilhas simples. Essa mensagem aqui para o povo de Israel era uma mensagem muito séria. E era uma mensagem séria para os povos ali em volta também. Vocês precisam olhar para o que Deus fez e se render. Só que o que acontece? Não é isso que eles fazem. Versículo 1 do capítulo 5 conclui toda essa história, dizendo que quando todos os reis dos amorreus que habitavam desse lado do Jordão, a oeste, e todos os reis dos cananeus que estavam junto ao mar, que o Senhor tinha secado tinha ouvido que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivéssemos passado, o coração deles se derreteu de medo e ficaram desanimados por causa dos filhos de Israel. O coração idólatra, ele se derrete de medo. Ele fica desanimado. A resposta que as nações deram a Deus aqui foi desespero e terror. Foi uma síndrome do pânico coletivo. O terror de saber o que Deus estava fazendo. Isso é interessante porque reforça a mensagem de Raabe. Veja a importância de Raabe ali. Raabe diz: olha, os reis aqui estão tremendo de medo de vocês. Eles viram o que é que Deus está fazendo no meio de vocês. Eles estão apavorados. Mas depois do Jordão, está pior ainda. Veja que é interessante que a conquista, Deus não sai rompendo logo de cara e saindo destruindo Jericó. Ele vai progressivamente chegando perto. E eu entendo isso como um sinal da sua graça. Vocês viram o que Deus fez com o Jordão, tem tempo para vocês se arrependerem. Mas não fazem. Pelo contrário, quando a gente vê que perdeu para o nosso Deus, o idólatra vê que perdeu para o nosso Deus, o que ele faz é se desesperar, é se esbravejar, é agir de forma louca. E antes de Israel dar o primeiro golpe de espada aqui, a terra já estava toda rendida. Você viu alguma espada cintilando sobre a cabeça de alguém aqui? Não teve. Não precisou um israelita matar ninguém. Os simples feitos poderosos de Deus já fez com que aquelas nações se encontrassem derrotadas. E é mais interessante ainda que o próximo capítulo, que o nosso seminarista Diogo possivelmente vai expor, vai colocar o povo de Israel numa condição um tanto quanto delicada para os homens. Eles vão fazer o ritual da circuncisão, o que seria uma ótima oportunidade para eles virem e atacar Israel. Só que não é o que acontece. Vocês vão ver semana que vem. O ponto é que o palco está armado para que Israel avance e conquiste a terra. E assim termina
essa narrativa sobre a travessia do Jordão. Foi um milagre poderoso de Deus, que gerou pânico e pavor nos inimigos de Israel. Quando a gente se pergunta o que significa para nós, é que quando nós não olhamos para os feitos de Deus, conscientes de que nós precisamos nos render da nossa mentalidade idólatra, o que vai nos fazer agir é a síndrome do pânico coletiva, de desespero, porque os nossos ídolos eles estão desmoronando. Muitos dos nossos problemas e enfermidades, até mesmo da mente, elas têm origem. Não estou falando que determinam, mas elas possuem origem. Porque em algum momento, os nossos ídolos foram quebrados. Às vezes a perca de alguém, a perca de um emprego, a perca de uma proposta. E aí a gente entra em pânico, porque a nossa vida toda foi construída em cima daquela pessoa ou daquilo que a gente tanto fez. E aí às vezes Deus vem rompendo e dizendo, acabou. E a gente vai lá para baixo. A gente precisa avaliar isso. Mas da mesma forma em que nós vemos os ídolos sendo desmoronados, a vitória da ressurreição de Cristo é uma mensagem que também não só traz alegria para corações, traz pânico. Porque se Cristo ressuscitou, essa palavra inteira, ela é verdadeira. E se ela é verdadeira e eu estou andando contrário a ela, eu estou lascado. Mas ao mesmo tempo, é uma mensagem que os corações que passam a olhar isso com os bons olhos e verem motivos para se sorrir, podem se reunir domingo após domingo, mostrando para todos os povos, aqui está a minha esperança, aqui está a razão da minha fé, aqui está a razão da minha vida. E mesmo que tudo se desmorone, aqui eu vou me alicerçar, aqui eu vou viver. Cristo Jesus ressuscitado. Era isso que Paulo pregou para os coríntios. É isso que nós precisamos pregar para os nossos filhos e até para nós mesmos. Temos que ensinar nosso povo a viver debaixo do temor a Deus, porque quando ele relaxa nisso, é quando a gente começa a misturar um monte de coisa errada. A gente deixa os nossos filhos para lá, a gente deixa de honrar com os compromissos espirituais. Começa assim, deixa de ler a Bíblia, de orar, some da igreja, não quer ver os irmãos, tem vergonha, até sabe que está errado, mas não quer buscar reencontro, porque o ídolo está ali, sendo esmigalhado. Por isso, não deixe também seu filho para trás nos momentos que você vem para cá. Não faça isso. Essa é a pior coisa que você vai fazer para a vida espiritual do seu filho. Não deixe de inculcar na mente deles a palavra de Deus. Você tem responsabilidade sobre eles enquanto eles estiverem debaixo da sua proteção e do seu lar. Só quando eles deixarem pai e mãe é que acabou essa responsabilidade. Essa mensagem, então, serve de motivação para nós. Para que a gente continue perseverando no ensino dos nossos filhos, para eles não sucumbirem à idolatria como o povo de Israel sucumbiu. Mas, de mesmo modo, mesmo sendo Gilgal profanado, ela anunciou uma mensagem muito importante. Jesus é o rei de toda a terra. Jesus está fazendo todos os povos tremerem. Jesus, por meio dele, está fazendo o reino de Deus se estabelecer nesse mundo. E a pergunta que você deve fazer é: esse temor te faz adorar? Ou esse temor te faz entrar em pânico? Pergunte sobre isso. Concluindo então, memórias fazem parte de nós, como nós falamos. Lembra que a gente tinha a caixinha, quando eu e a Rebeca começamos a namorar, das nossas lembranças? No meu casamento, eu fiz uma questão de querer lembrar de todos os momentos que passamos juntos, escrevendo uma canção. E ali a gente pôde lembrar o que nos levou até aquele altar. Como Deus nos conduziu até aquele momento ali.
E nós, como povo de Deus, também temos canções que nos fazem lembrar como Deus nos conduziu até esse momento aqui. E uma delas se chama Cristo Venceu. Ela é interpretada pela Igreja Presbiteriana do Alphaville, ou IP-Alpha, mas os seus autores Shane Bernard e Blaine Fowler, que são americanos, resumem muito bem a mensagem do que Cristo é para nós. E como nós devemos nos lembrar do que Ele é para nós. E que também resumiria todo o livro de Josué. Quem sabe um dia a gente pode aprender para cantar ela junto. Ela diz o seguinte, vou projetar aqui também para você ver. A paz que encobre as trevas, no sangue, salvação, eterna graça que é real, pois Cristo conquistou. Não temo o futuro, pois está em tuas mãos está. O que preciso tu me dás, e nada faltará. Lutamos batalhas que Cristo venceu. Não importa o que virá, vamos descansar. Não conheço o amanhã, mas sei o que já fez. Lutamos batalhas que Jesus venceu. Nos dá misericórdia para hoje a provisão. E quando tudo se acabar, firmado esperarei. Se o mar se levanta, minha ajuda está em ti. Porei meus olhos em Jesus. Direi que estou em paz. Direi que estou em paz. Lutamos batalhas que Cristo venceu. Não importa o que virá, vamos descansar. Não conheço o amanhã, mas já sei o que já fez. Lutamos batalhas que Jesus venceu. Dessa história, eu sei o fim. Com meus olhos te verei. Tu nos guardas em tuas mãos, na vida e na morte, sem temer. Lutamos batalhas que Cristo venceu. Não importa o que virá, vamos descansar. Não conheço o amanhã, mas sei o que já fez. Lutamos batalhas que Jesus venceu. Lutamos batalhas que Jesus venceu. Ao olharmos para essa cruz, seja isso o nosso memorial. Lutamos batalhas que Jesus Cristo venceu. Vamos orar? Te louvamos, ó Deus, por Jesus Cristo, porque Ele venceu a maior de todas as batalhas, quando pendurado naquele madeiro, não se sucumbiu à morte, não ficou morto e sepultado, mas antes foi ressurreto. E nós podemos cantar que Ele venceu as batalhas, que nós lutamos batalhas que Ele já venceu, porque a nossa esperança na vida e na morte é que nós pertencemos a esse Senhor. Nos faça adorar mais ao Senhor e da maneira como o Senhor se agrada, para que isso seja educativo aos nossos corações, de que o Senhor fez tudo por nós, de que o Senhor agiu em nosso meio, nos tirando da escravidão e da podridão do pecado, e nos dando uma nova vida. Não nos faça acostumar com esse memorial, Senhor, mas que ele seja motivo de renovação e esperança para nós. Ajude essa igreja a construir cada dia mais memórias da certeza de que Cristo Jesus foi quem agiu em seu favor, para que os povos à nossa volta possam tremer o nome do Rei dos Reis, Jesus. Não deixe que as nossas crianças e jovens sucumbam à idolatria do nosso tempo. Perdoa as nossas falhas, porque como pais ou como membros dessa igreja, muitas vezes a gente se apegou aos pepinos do Egito, nos apegamos aos alhos, a como a nossa vida era aparentemente melhor lá no Egito, antes de sermos ressuscitados com Cristo. Não nos deixe, ó Deus, presos nisso. Não deixe que as nossas crianças e os nossos jovens se esqueçam do que os seus pais têm ensinado. Dê a elas temor aos seus corações, para que elas possam crescer como tementes ao Senhor também. Para que elas se empenhem em proclamar a vitória de Cristo nesse mundo. Visite os lares, ó Deus, de pais que hoje se encontram tristes de verem seus filhos longe da comunidade da fé, Pai. O Senhor sabe os motivos que os levaram para longe. O Senhor sabe. Mas os faça neste dia, nessa noite, a tremerem, estar longe do Senhor. A tremerem, estar longe do Senhor. Porque há promessas de juízo sobre eles.
Ajude essa igreja a inculcar nos corações de cada um as promessas e os feitos do Senhor, para que no final, como Josué no final fez, diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Para que no banquete estejamos todos juntos, reunidos na presença do Senhor. Nos faça estarmos mais perto de Ti, Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé para receber a bênção? E vós, irmãos, que não erais povo, mas agora sois o povo de Deus. E vós que não tinhas alcançado misericórdia, mas que agora foram alcançados com misericórdia. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém e amém.